E onde que estava Deus na hora que eles estavam conversando com a serpente? Com certeza, como está em todo lugar, Deus estava ali vendo. E aí que está a questão. Essa pergunta me abre espaço para uma coisa. Se naquela hora Adão tivesse falado assim, Senhor, me ajuda que eu estou caindo, todo o céu teria intervindo na hora para salvar Adão. Uma pergunta que muita gente faz, principalmente nos momentos de angústia, de dor, no momento de desespero, no momento em que um acidente acontece de uma forma fatal, de uma forma trágica, ceifando a vida de uma pessoa, de um ente querido, onde está Deus nessa hora? Onde estava Deus nessa hora? Pois bem, essa foi a pergunta desse rapaz que estava entrevistando o doutor Rodrigo Silva, mas é claro que ele estava perguntando a título de argumentação, era só para ver qual era a opinião do arqueólogo, do doutor Rodrigo Silva. E, como sempre, esses caras são realmente cheios de argumentos, e olha qual foi a resposta que o Rodrigo Silva deu para o rapaz. Ele disse, o rapaz perguntou, e onde estava Deus nessa hora em que eles estavam conversando com a serpente? Resposta do Rodrigo Silva, com certeza em todo lugar, como está no dia de hoje, né? Em todos os lugares. E aí vem o meu questionamento, se Deus está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele é onipresente, não é? E por que Ele não age justamente no momento de um acidente trágico? Como eu disse no início, muita gente faz essa mesma pergunta, onde está Deus nessa hora? Por que Deus deixou acontecer? Por que aconteceu assim, meu Deus? As pessoas em desespero, as pessoas em aflição profunda, vendo a tragédia que aconteceu, fazem esse tipo de pergunta. E qual é a resposta? Quem poderá responder nessa hora? Deus nenhum aparece para responder onde ele estava, fazendo o quê e por que não interferiu, não interviu ou não interveio para salvar, para livrar aquela pessoa da tragédia, da morte. Não tem resposta de nenhuma divindade. E aí o Rodrigo Silva respondeu, ainda esticando um pouco mais os argumentos falaciosos sobre a queda de Adão e Eva, a queda do primeiro homem. Ele disse o seguinte, com certeza, se Adão tivesse pedido socorro, tivesse pedido ajuda de Deus na hora da queda, certamente todo o céu teria vindo em sua ajuda, em seu socorro. E aí, o que você diz? Você acha mesmo que isso é uma realidade? Ou a realidade, ela contradiz esse argumento? E por que as pessoas, quando estão passando por um momento de desespero, um momento de aflição, em que estão vendo que a sua vida vai se perder naquela hora, por uma tragédia, por qualquer ação ruim, elas clamam a esse Deus? E por que não há nenhuma resposta? Por que o céu não intervém nesse momento para salvar e para livrar a pessoa da hora da morte, hein? É aí que está o pensamento racional. Essa pergunta que eu estou fazendo não é para mostrar para vocês que é pura ilusão, mas é também. Mas é para despertar em você um pensamento racional, um pensamento lógico. Porque é muito fácil a gente falar as coisas, como é para o teólogo aí, para o arqueólogo, para o doutor Rodrigo Silva responder esse questionamento. Ele responde teologicamente, mas na realidade, eu quero saber, na realidade, quando a pessoa está passando por um momento de aflição e ela pede socorro de Deus, do céu, dos anjos, de Jesus, por que não acontece uma intervenção imediatamente? Olha, você viu aí que o doutor Rodrigo Silva disse que se Adão tivesse pedido socorro, o céu inteiro teria vindo abaixo, na hora, para socorrê-lo, né?
Aí por que isso não aconteceu? Por que o céu não veio? Por que Deus não apareceu em socorro de Adão? Ora, porque ele não pediu. Mas na lógica, na realidade, não é assim. Não é assim. Isso é um argumento falacioso, fantasioso, que não tem evidências, não tem fundamentação na realidade. É triste e é vergonhoso como as pessoas tão inteligentes e capazes intelectualmente conseguem acreditar numa baboseira dessas. E ainda pregam para outras pessoas, encorajando elas a clamarem a esse Deus imaginário. Olha, na hora do perigo, na hora da aflição, clama a Deus, porque está escrito: clama a mim e responder-te-ei. Mas na hora do perigo, na hora em que acontece um sequestro, um assalto, quando você está com a arma apontada para sua cabeça, nas mãos do meliante, nas mãos da pessoa que está ali, um assassino perigoso, você clama a esse Deus e não há respostas, não há intervenção. Você já viu isso? Quando acontece um acidente grave, a pessoa está ali presa nas ferragens do carro, uma batida fatal, está vendo que a sua vida está se definhando ali, em meio a dores, a agonias e aflições. Essa pessoa clama a Deus e não há resposta, meu amigo, não há resposta. Deus poderia não responder com a voz: eis-me aqui, como foi no caso de Abraão, quando levou seu filho para sacrificá-lo, para imolá-lo lá no topo do monte. E aí, quando ele ia desferir a teçadada no pescoço do menino, o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão, não faças tal, Abraão, pois agora Deus viu que tu temes a Deus. Ali Deus interferiu. Quando o menino, filho de Agar, que era a escrava desse mesmo Abraão, que é o pai dos crentes, que é o pai dos judeus, quando essa Agar, ela foi jogada para fora, com o pé na bunda, ela e seu filhinho tiveram que caminhar para o deserto, em direção a lugar algum, para morrer, levando apenas uma botija d'água e um pedaço de pão. Sabe o que aconteceu? Quando o menino chorava, quando o menino clamava em desespero debaixo de uma árvore, dentro da literatura, da Bíblia, tá? Isso não foi real, isso não foi real. Aí o texto diz que o menino chorava e Deus ouviu o clamor do menino, ouviu o choro do menino e enviou um anjo que abriu um oásis à frente da Agar, da mãe do menino. E assim ela se dirigiu àquela fonte de água cristalina em meio ao deserto causticante, em meio ao deserto improvável de ter qualquer porção d'água, qualquer nascente, qualquer oásis. Exatamente, ali diz que ela encontrou essa fonte e ela colheu água e deu para o menino descedentá-lo e a fim de continuar a jornada. Mas quando na realidade, um crente que está passando por um momento desse, ou filho de um crente que está sendo exatamente, quando é roubado, quando uma criança é sequestrada, quando é levada por um criminoso, por um pedófilo, por um abusador, e é levada para um lugar ermo, um lugar onde não tem presença de ninguém, aquela criança muitas vezes já tem um entendimento, porque é filha de crente, é neta de crente, é neta de pastor, é neta de crente. Então ela clama a esse Deus, ela clama: meu Deus, me livra, me tira daqui, Senhor, Senhor Jesus, por favor, tenha misericórdia. Mas Deus não faz nada, não é? Vamos combinar, Deus não faz nada. E é simples, amigo, é simples. É porque não existe Deus nenhum. Tudo não passa de uma ilusão, tudo não passa da criação de uma mente pervertida que queria dominar os povos, que queria controlar as pessoas. Aí criaram esse Deus mitológico. Mas na realidade não tem intervenção nenhuma, não tem socorro. Se não for os homens, quando a pessoa está no cativeiro,
vítima de um sequestro se não for a polícia, se não for os grupos especiais de resgates. Quando uma pessoa está presa nas ferragens em consequência de um acidente trágico, se não for o corpo de bombeiro com todos os aparatos necessários para livrar e proteger, para livrar a pessoa daquele acidente, não há salvamento, não há intervenção divina, não há salvação, meu amigo. Infelizmente, essa é uma realidade dura que eu tenho para te dizer. E volto a falar aí do Dr. Rodrigo Silva. Isso aí é um tremendo de um migué. É uma desonestidade intelectual. Ele sabendo que isso não passa de uma fantasia. Esse conto é mitológico, é fabuloso, nunca foi real, tá certo? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixe o like, comente e compartilhe. Se você quiser nos mandar uma ajuda de amor para fortalecer o canal, para nós aprimorarmos a qualidade do nosso conteúdo, eu vou deixar a chave Pix aí nos comentários, aí embaixo, vou deixar aqui embaixo, passando aqui para você a chave Pix do nosso canal. Ajude, pois será muito bem-vinda a sua ajuda e será muito bem investida essa ajuda que você enviar. Tá bom? Um abraço, meu querido, minha amiga querida.